Ontem, a gente noticiou aqui uma fala do presidente Lula que acabou gerando uma discussão no meio jurídico. Ele estava numa live, ele faz essa live toda semana, uma live de 1 hora, e lá pelas tantas ele aproveitou, mas de passagem, assim, pum, já que não estou fazendo nada, deixa eu falar. Faltando 8, 9 minutos para acabar a live, ele falou algo sobre o funcionamento do Supremo Tribunal Federal, a gente acompanhou aqui, e ele disse que tem um problema ali acontecendo, a gente já vai ouvir, né, de novo o que ele falou, e acabou gerando um debate. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula. Se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte, a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber, votou a maioria 5-4, 4-6-4, 3-2, não sei ninguém saber, foi o Showa que votou, foi o Camilo que votou, porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família, sabe? Porque tem um cara que não gostou de uma decisão dele. Bom, por partes. As sessões do Supremo Tribunal Federal sempre foram abertas e a gente acompanha o voto de cada ministro, né? É preciso que se diga que o voto de cada ministro não constitui a decisão do Supremo Tribunal Federal. O que constitui a decisão do Supremo Tribunal Federal é a soma desses votos. Quando você contabiliza cada uma das manifestações. Aí você soma, deu 6-5, 7-4, seja lá o que for. Então, nesse processo em que os juízes votam, em público, você tem discussão, você tem briga, e você tem uma transmissão quase igual a uma partida de futebol. O placar vai sendo divulgado na medida em que os votos vão sendo colhidos. E as redes sociais vão se manifestando. Aí o mundo externo vai se mexendo na medida em que a votação vai acontecendo. Tá 1-0. Olha lá, 1-1. Agora ficou 2-1. Meu Deus, pro lado de cá, será que empata? Aí empata. Empatou. Aí os votos vão sendo computados. De repente, Supremo forma a maioria e acabou e tal. É um clima de reality show. Não há a menor dúvida. Reality show total. Que aumentou muito depois da TV Justiça. 2002 começaram a transmitir ao vivo. E agora ao vivo, falando direto com a palavra, o ministro Marco Aurélio. Vamos acompanhar. Só um minutinho, que só você viu. E fica aquela cobertura enlouquecida que não tem lugar nenhum do planeta Terra. País civilizado, não tem. Isso não existe. Isso não existe. Até porque a gente está fazendo uma confusão grande entre transparência e exposição. Transparência e exposição. Chamar de transparência aquilo que é uma transmissão ao vivo dos votos do ministro, que não é transmissão, não é transparência. Aquilo é exposição. Aí o ministro levanta. O senhor me respeite. Parece que está no plenário, né? E tem estudo sério mostrando que o tempo do voto de um ministro do Supremo aumentou depois da TV Justiça. Ele fala mais, ele interage mais, ele briga mais, dá bronquinha, reage com a TV Justiça. Aí o presidente Lula levantou esse ponto. Não tem que saber em quem, como votou o ministro do Supremo. Basta dizer lá, o placar foi 6-5, 7-4 e tal. Bom, de forma que em nenhum país admirável do mundo existe essa exposição de ministro. Nenhum tribunal internacional é assim. Vamos ao Tribunal de Haia, Corte Internacional que trata de crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Não é assim. Os juízes não são expostos de forma alguma. Mas
a transparência está preservada. Como? Você fica sabendo como votou o ministro. Não existe isso de placar foi 6-4, 6-5, 7-4 e acabou, não sabe quem votou em quê. Isso não. Em Haia, você não sabe como é que eles discutem. Porque não tem motivo para ficar sabendo. Como são as reuniões do presidente Lula com os ministros? Não sei, a gente tem que saber qual foi a decisão. Transparente é a decisão. O processo decisório não é sinal de transparência, você expor o processo decisório. Importante é saber como é que as decisões foram tomadas. Então vamos pegar o caso da Suprema Corte Americana, onde os juízes não se expõem. A gente não acompanha o voto de nenhum dos juízes. Eles aparecem para ouvir as partes falam, meia hora cada uma, podem até segurar um pouquinho para depois vir para uma réplica, a gestão do tempo é responsabilidade da parte. Fala primeiro a parte que entrou com o pedido para que seu caso fosse analisado na Suprema Corte. Os juízes fazem suas perguntas, já são, lá eles não são nem chamados de judge, né? São chamados de justice. Aí eles fazem as perguntas, quando eles terminam de fazer as perguntas, acabaram de fazer as perguntas, eles saem, vão para uma sala onde não entra garçom, secretário, secretária, assessor, só ficam eles lá. Se você entrar no site da Suprema Corte, está lá a fotografia da sala onde eles ficam. São 9. E 4 cadeiras de um lado de uma mesa retangular, 3 do outro, um em cada cabeceira. E lá eles ficam conversando. Primeiro a falar é o presidente da corte, o Chief Justice. Ele fala. Aí depois vai falando o que está mais tempo na corte, o segundo que está mais tempo, até que o último que fala é o mais jovem, aquele que entrou por último. Na hora de votar, a mesma coisa, é o inverso daqui. Aqui vota o ministro relator, depois o mais jovem na corte, até que vota o decano. Lá é o contrário. Aí eles votam. Aí o placar deu 6-3, 5-4. Quando o Chief Justice está do lado da maioria, ele indica quem é o juiz que vai escrever o voto. Os dissidentes podem escolher, podem também fazer um voto. Às vezes alguém quer fazer um voto em separado, faz, e então é informado o placar com os votos. Mas a gente fica sabendo de tudo. Por exemplo, na semana passada, a Suprema Corte Americana tomou uma decisão importante contra as ações afirmativas. O caso envolvia 2 universidades, uma delas Harvard, decidiram que era inconstitucional. As universidades americanas estão proibidas de usar critério racial no processo de admissão de estudante. O placar foi 6-3. O nome dos juízes que votaram de um lado e de outro foram divulgados, a gente sabe. Em junho do ano passado, uma decisão vital. A Suprema Corte decidiu que o aborto não era mais um direito constitucional das mulheres americanas. E a partir daquele momento, cada estado poderia decidir se permite ou não a interrupção de gravidez. Até então era um direito indiscutível. 6-3. A gente ficou sabendo também como votou cada um dos juízes. Não é divulgado só o placar, como sugeriu o presidente Lula, como achou que fosse um jeito de proteger os juízes. Não. A gente fica sabendo como votaram. De forma que o presidente tem um ponto que é o combate à parte circense do processo decisório do Supremo. Mas que foi uma escolha do Supremo, não imposta ao Supremo. Não existia TV Justiça. Houve uma primeira transmissão no julgamento do Collor em 92, que o Sidney Sanches, presidente do Supremo na época, permitiu. Mas a partir de 2002, Marco Aurélio Mello, esse negócio virou, transmite tudo. E os caras estão gostando, reality show total. Eles querem isso. Eles querem isso. Então, primeira coisa, isso foi uma decisão da Suprema Corte brasileira. Eles gostam desse negócio, mas gostam. Eles estão achando isso um barato. Tem um outro problema. Na Suprema Corte americana e nas Supremas Cortes, as decisões envolvem temas constitucionais, ponto, de interesse geral, ponto. Aqui, nos Estados Unidos, por exemplo, 7 a 8 mil casos são solicitados para a Suprema Corte discutir. 7 a 8 mil casos.
Eles escolhem 100 que eles vão discutir. E o resto vale a decisão do tribunal anterior, que havia decidido. Detalhe importante, para que 100 casos sejam escolhidos, eles têm lá a regra dos 4. 4 juízes da Suprema Corte têm que dizer, nós aceitamos discutir esse caso. Essa decisão, que também não é transparente, pelo critério de alguns que questionam essa ideia de transparência, transparência é coisa nenhuma. Tem nada mais transparente do que eles se reunirem e dizerem, nós vamos discutir esses casos, esse aqui não vamos discutir. É assim que funciona há muito tempo, daí o nome tradição. Eles escolhem os 100 casos que eles vão discutir, na mesma reunião em que eles decidem os casos, ninguém fica sabendo. Depois eles informam. Só que lá são 7 mil solicitações por ano. Aqui, no ano passado, foram proferidas 90 mil decisões do Supremo Tribunal Federal. Desculpa, não dá para ter qualidade, não dá para ser sério. 90 mil decisões. 77 mil, 86% monocráticas, decididas por um juiz, um ministro da Suprema Corte brasileira. Como é que pode 77 mil decisões monocráticas? Tem cabimento um negócio desse? Isso não existe. Nós não estamos falando de habeas corpus, boa parte é habeas corpus, mas não estamos falando só de habeas corpus. 14% só decisões colegiadas, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, ele opera como um tribunal constitucional, do pleno e tal, não é nem 14% do tempo, porque das decisões colegiadas, em plenário mesmo, só 4 mil. O resto foi em turma. Então, 4 mil decisões por ano. Das 90 mil decisões que o Supremo Tribunal Federal tomou no ano passado, só 4 mil foram tomadas em plenário. É pouco 4 mil? Não, é muito mais. A Suprema Corte decide, a americana decide 100 casos, a gente decide 90 mil. Não dá. Então, o presidente apontou para um problema, o grau de exposição dos ministros, mas tem um problema que é um distanciamento entre aquilo que se imagina para um Supremo Tribunal Federal e aquilo que é na prática. Virou um varejão. Grau recursal para tudo. Por que não? Nós criamos o STJ, não existia STJ. Aí criamos o STJ, entulhamos o STJ de caso, o Supremo entulhado de caso, e o sistema de justiça no Brasil enrolado. Aí sim, talvez o presidente pudesse falar alguma coisa sobre isso. Aí vem o ministro Flávio Dino para puxar o saco do presidente e diz, não, o presidente está certo, isso é uma discussão que tem que ser feita em algum momento, porque é uma discussão feita em toda parte do mundo. Não é feita em toda parte do mundo, não. Discute-se o Tribunal Superior, o papel do Tribunal Superior, tudo que é parte do mundo, não há a menor dúvida disso. Agora, a forma de decidir, se tem que ter o nome, não tem que ter o nome. Os juízes estão expostos, os ministros estão expostos, porque eles se expõem muitas vezes. Eles se expõem. Fazem coisas que até Deus duvida, dão declaração sobre tudo e acabam se expondo. Quando eu morei em Brasília há 6 anos, já contei. Quando eu mudei para Brasília em 1989, e lá fiquei até 95, você ia ao Supremo Tribunal Federal, você parava o carro no estacionamento ali, tinha vaga sempre. Você entrava no tribunal e vinha falar com o ministro tal. Você passava pela secretária e falava com o ministro que estava te esperando. Eles não eram popstars. Eles não andavam com 500 mil seguranças. Você cruzava com eles nos restaurantes sem nenhum problema. Ninguém maltratava ministro nem nada. Eles foram chamando para si um protagonismo que é o protagonismo do reality show. Com essa transmissão ridícula da TV Justiça. Passando os julgamentos como se fosse partida de futebol. Aí você fica associando cara a crachá, vê como um fala, ouve a voz. Você sabe como é a voz do ministro. Você está ouvindo no rádio, opa, pensei, é Gilmar. Opa, Toffoli. Opa, notas de morango, notas de carvalho. Acho que esse é o ministro Fachin. É assim que funciona. Você sabe qual é a voz do ministro da Suprema Corte. Você acha que nos Estados Unidos o americano está preocupado com que voz que tem o presidente Roberts, ou seja lá, qualquer integrante da Suprema Corte nos Estados Unidos? Não estão nem aí. Claro que a discussão sempre fica mais complexa. Por exemplo, uma decisão dessa sobre aborto, é claro que dá o que falar. Uma decisão sobre essa como ações afirmativas em universidades, é óbvio que dá o que falar.
Mas o Supremo Tribunal Federal tem que decidir coisas que realmente interferem na vida das pessoas, do ponto de vista constitucional. Como aqui tudo é constitucional, já tem, claro, um pouco mais de processo, bem mais, diga-se de passagem. Mas 90 mil decisões por ano é ridículo. E 77 mil decisões monocráticas é um absurdo completo. Então, há absurdos completos que os ministros da Suprema Corte não querem decidir, não querem discutir. Eles fingem que não é com eles. Como fingem também que não é com eles a discussão sobre os limites dos processos, dos recursos, do poder individual de cada ministro da Suprema Corte, da interferência de um poder no outro. Tem um monte de coisa que tem que discutir, que o Brasil deveria discutir, envolvendo a Suprema Corte. Definitivamente, não é escondendo, deixando de dizer como cada juiz votou. Isso é importante. Agora, é óbvio que não faz o menor sentido que, se num extremo que o presidente propõe que esconder o nome dos ministros, no outro extremo também está essa exibição circense que tem que ter um limite. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.